Eu queria falar da questão viária, né, que mexe com o BR, não é isso? Tem reivindicações aí históricas de Juazeiro, né, e acaba da região também, né? Queria que você falasse, tem a questão da ponte, né, tem a questão do, não é? Essa questão de infraestrutura, o Juazeiro parou nessa questão da ponte, né? Nós temos aqui até um apelido aí que chama-se Ponte Picolé, né? Você sabe por que a Ponte Picolé, França? Não, não, diga aí. Não sabe, não? Diga Os aí. candidatos agora. Porque ela é o seguinte: ela é uma ponte importante que liga o norte e o nordeste do Brasil aos demais estados do Brasil. Então, todo mundo que vem do Ceará, que vem do Piauí, que vem do norte, que vem de Belém, de todas as regiões norte do país e de boa parte do nordeste, que está aqui mais acima, ela passa exatamente na ponte Presidente Dutra. Então, a reivindicação, e ela é uma ponte urbana também, ela está numa área de circulação, como eu te falei no início, de, sei lá, de 2 milhões de pessoas diariamente circulando em Juazeiro e Petrolina, dessas cidades todas, e de gente que está cruzando para o norte, para o nordeste, para o sul. E essa ponte, ela é uma reivindicação antiga, né, de Pernambuco e da Bahia, somados. Então, lá, se não me engano, no governo Lula, no primeiro governo, ou ainda em Fernando Henrique, se conseguiu alguma verba, e aí veio só em promessa. Foi feita uma parte da ponte na área de Petrolina, então toda a área de Petrolina foi duplicada a ponte, viadutos ligando essa ponte às principais saídas para Recife, para o Piauí. Então, a área em Petrolina, tudo saiu, os grandes viadutos. E quando chega na área de Juazeiro, exatamente na divisa com a Bahia, ela volta à ponte normal. Então, o que é que foi feito? Você não tinha um desafio, vem duas pistas sobre o Rio São Francisco e ela acaba. Ela acaba aqui, ó, no cais de Juazeiro. Então, é como se os carros viessem ali e caíssem no buraco. Então, você tem que vir para a pista normal. Então, ali ficou como se fosse um palito. Então, você tem uma extensão, sei lá, de uns 500 metros aí de ponte, 300, 400, 500 metros de ponte antiga e uma ponte ampliada a partir do Rio São Francisco. O que é que se fez? Os projetos, todos os prefeitos de lá para cá que passaram, correm atrás desse complemento, principalmente o complemento da ponte, e aí fez duas alças. Então, nós temos duas alças minúsculas, né, ridículas, que ela termina na grande ponte e desce para dentro da cidade, uma para subir, uma para descer. E o resto é ponte, é o tal do palito da ponte Picolé, inclusive o candidato João Roma, teve recentemente ainda, quando era governador, prometeu que ia sair, que tinha uma licitação, que o projeto ia, no segundo semestre começava, acabou, não chegou. Aí já se passaram aí todos os governos, desde Fernando Henrique para cá, em época de eleição, todos os candidatos a presidente, quando vem em Juazeiro, os seus representantes assinam uma ordem de serviço, um acordo de intenção, acaba a eleição e zero novamente. Então, nessa questão da infraestrutura, é um problema para essa região. É um problema de ligação de veículos, de caminhões. Essa ponte engarrafa todos os dias. Os problemas aí de Salvador, que é uma grande cidade de engarrafamento que vocês vivem aí, a gente vive todos os dias, pela manhã e no final da tarde, com fluxo de veículos, de caminhões grandes cruzando essa ponte, levando produtos, e o fluxo normal aqui das duas cidades, que já é grande, né? Petrolina com 300 e tantos mil habitantes, Juazeiro Lamentável. chegando a meio milhão de pessoas aqui para trabalhar, para cruzar, para ir, para voltar. Então, o principal problema de investimento em estrutura aqui, essa será a grande obra de Juazeiro, será esse anel viário aqui que liga Petrolina a Juazeiro e Juazeiro às saídas, né, para todos os estados brasileiros. Ô Átila, eu vou entrar agora na área de segurança e não tem como a gente falar de segurança sem citar o problema do conflito aí entre fazendeiros e indígenas, né? A gente tem cobrido isso aí, pelo menos esses últimos episódios, desde o comecinho
do mês. Eu queria saber aí qual é o cenário e você como um estudioso, um pesquisador, como é que você vê aí a resolução desse conflito aí na região, né? A questão da pistolagem no extremo sul da Bahia, ela é antiga, ela não é de hoje. Eu fui repórter policial a minha vida inteira, por quase 30 anos, tem apenas 2 anos que eu deixei o jornalismo policial para me dedicar à assessoria de imprensa administrativa, ao jornalismo cultural e ao jornalismo político. Mas, assim, em 1994, eu lancei um livro chamado Tiro e Dor e Silêncio, que eu conto a história dos crimes de mando, crimes de pistolagem envolvendo políticos, fazendeiros, ex-policiais aqui na região. Imagine que não é de hoje essa problemática, especialmente nesse trecho que eu acabo de citar, Itamaraju, Prado, Porto Seguro e Itabela. Claro que Teixeira de Freitas sempre ficou no centro dessas atenções, ainda na época da pistolagem, da disputa políticas, etc. Mas os conflitos indígenas hoje, nessa região ainda, é uma grande preocupação de todos nós. É uma grande preocupação, porque nessa disputa, quem vão são os inocentes. É o caso desse adolescente de apenas 14 anos de idade, e que acaba morrendo diante de uma disputa de conflito, Você acha que de falta adultos. mais interesse do Estado, no caso aí terra indígena, do governo federal, em chegar junto para poder mediar esse conflito, né? Você sente a falta disso? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Observe que em 2016, quando se arquivou o processo da terra indígena, que englobaria aquela região de Cumuruxatiba, região de Imbaçuaba, região da Foz do Rio Caí, Prado, né? Prado, município de Prado, um balneário do litoral norte do município de Prado, que fica a 15 quilômetros da Foz do Rio Caí, que é a praia histórica, né, do descobrimento. Enfim, que hoje não pertence mais a Porto Seguro, porque está do lado de cá, na divisa, acabou ficando do lado de cá do rio. Então, assim, do Rio Curumbau. Enfim, quando se arquivou aquele processo ali de terras indígenas, houve, assim, o governo federal compareceu, vieram muitas pessoas para intervir, dialogar, e esse diálogo é importante, não só com os indígenas, como os nativos. E essa região, por exemplo, lá da Barra do Caí, ali em Baçuaba e Cumuruxatiba, tem um detalhe, porque ali se divide entre os nativos, né? Que nasceram ali, os indígenas, que são nativos, que estão ali, famílias que estão ali desde 1612, imagine só. Então, assim, e tem muitas famílias que foram criadas naquele regime. Olha, o que é meu, o que é seu é seu. E, assim, muitos indígenas entendem que é um direito deles, que aquelas terras são deles, e que vieram fazendeiros de fora, pessoas de longe, e que tomaram conta daquelas fazendas, que estão fechando as praias, que não estão deixando os pescadores chegar nas praias, etc. Eles entendem que aquilo ali é deles, que tem que abrir a praia, porque é um direito constitucional de ir e vir. Ninguém pode fechar uma praia de ninguém, etc. Mas já tem outra parte dos próprios nativos, olha só, a própria que defende que não, que é onde eles estão tão bem, que se o cara comprou e pagou, ele é dono, etc. Imagine só que é a cabeça do ser humano. Mas os próprios nativos, a gente não pode discutir, porque são eles próprios que estão nessa discussão. Mas é preciso mediar esse conflito, né, Átila? É preciso mediar esse conflito, justamente para você chegar no entendimento e resolver essa demanda. O que eu diria? Esses fazendeiros que têm áreas, por exemplo, nas áreas indígenas, fazendeiros que são vizinhos do Parque Nacional do Monte Pascoal, pessoas que estão ali próximo à aldeia do Trevo, à aldeia Pé do Monte, fazendeiros que estão ali perto da aldeia Barra Nova, por exemplo. Eu acho que o governo precisava intervir o mais rápido possível. Temos também alguns gargalos, né, por exemplo, o SAMU. Temos que o SAMU foi implantado, na verdade, é um consórcio, na verdade, né? E o SAMU, todo mundo sabe que é um serviço que é federal, mas isso foi da portaria número 1863, de 29 de setembro de 2003, e Ipirá ele foi implantado. Só que esse consórcio abrangia outros municípios, abrangia Ipirá, abrangia Serra Preta, Mundo Novo e Baixa Grande. Só que o SAMU é um sistema que é muitas despesas. Ipirá
ele não poderia arcar com com essa despesa para todos esses outros municípios que fizeram esse consórcio. Obviamente, tiveram reuniões, até não entraram em consenso, e Ipirá, atualmente, pelo o que eu recebi de informações, já solicitou para o Ministério da Saúde para que essa ambulância, já que não existe um consenso, o Ministério liberar essas ambulâncias, porque Ipirá foi contemplado com 2 ambulâncias, uma ambulância USA, que é a unidade de atendimento básico, e a outra que o USB, que é de atendimento básico, e uma USA que é de atendimento avançado, ou seja, uma UTI móvel. Então, o município de Ipirá está solicitando para que a ambulância agora fique no próprio município. Então, só para você ter ideia, essa situação da ambulância é uma situação assim muito, eu digo até escandalosa, né? Porque essas 2 unidades básicas foram levadas para vários municípios, Ipirá inclusive recebeu. sim. Se eu não me engano, Ipirá recebeu junto com as outras cidades em 2012, ou seja, há 10 anos. Essas unidades elas estão estacionadas, estão gastando, durante um tempo elas ficaram em estacionamentos alugados, ou seja, a prefeitura tinha que pagar, e agora eu não sei nem como está, se está ainda pagando o estacionamento ou está no pátio da prefeitura. Mas, Francis, eu vou aproveitar também essa oportunidade e vou trazer aqui também uma outra situação, que isso é ao longo de muitos e muitos anos, ou seja, lá para a década de 90, onde foi instalado também o abatedouro municipal. À época, eu era técnico da vigilância sanitária em Ipirá, e a gente trabalhou em cima, fazendo a fiscalização. E isso é um problema muito grave, porque, assim, à época, a questão ambiental, ela embargava essa situação da implantação do abatedouro. E isso, de lá para cá, o abatedouro sofre reformas, recebe verbas, e até hoje nunca funcionou. Só que a informação que eu obtive agora também foi que uma empresa que ganhou a licitação, ela não colocou para funcionar e, infelizmente, segundo informações lá da Prefeitura Municipal de Ipirá, é que os equipamentos que foi obtido, a empresa também sumiu com os equipamentos. A Prefeitura entrou com ação na Justiça, está aguardando o ressarcimento dos equipamentos para futuramente colocar o abatedouro municipal para poder funcionar, que é um anseio também, Francis, porque Ipirá é um dos municípios também que mais abate animais para o consumo humano, aí, tanto de Ipirá e região. Nós sabemos que tem um potencial muito grande, né? Ou seja, cervejarias, tem o petróleo também, que foi descoberto aí desde os anos 60. Eu queria saber como é que essa riqueza é distribuída aí em Alagoinhas e como é que está a questão do emprego na região. Olha, Alagoinhas já passou por diversos ciclos de desenvolvimento econômico, né? Aqui nós temos a ferrovia, que chegou antes mesmo da cidade. A ferrovia começou a ser implantada aqui no ano de 1839 e a cidade nasceu em 1853. A ferrovia foi inaugurada em 1860. De lá para cá, a cidade passou por diversos ciclos de desenvolvimento, como a laranja, como o fumo, o amendoim, o petróleo, que ainda tem, né, foi descoberto em 1960, é a segunda maior bacia, só perde para a bacia de São Francisco do Conde e Madre de Deus, é a segunda maior bacia, e nós temos, de 25 anos para cá, desde a implantação da extinta Skin Cariol, nós temos uma outra vertente
de industrialização no município, que é a indústria de cervejas e refrigerantes e água mineral. Então, dos últimos 25 anos para cá, a cidade saltou de uma arrecadação mensal de 895 mil para aproximadamente 15 milhões mês. Então, 15 milhões, é um pouco mais do que 15 milhões a arrecadação mensal do município, não me recordo agora, você deve estar com esses números aí, mas o município tem aqui o Senai, tem o Senac, tem o SESC, que são os formadores de profissionais para essa cadeia produtiva que gera essas demandas de emprego na indústria. Infelizmente, nem todos têm acesso. Por que não tem acesso? Porque quase todos os cursos do Senac e Senai são pagos. Nem todos os cursos de Senai e Senac são gratuitos. Volta e meia, ela oferece um curso gratuito e essas vagas são preenchidas imediatamente. E essas empresas, elas pegam esses profissionais que vem do Senai, do Senac, do SESC, para o chão da fábrica, mas a gente precisa, Alagoinhas hoje não tem, embora tenha Heineken, Itaipava, vou aproveitar e fazer o lobby aí, embora não patrocine nada na imprensa local, absolutamente nada. A título de informação é importante. Ela não patrocina. Eu já tive aqui, a Skin Cariol, antes de inaugurar, ela já me patrocinava no jornal. Mas hoje a Heineken não participa de absolutamente nada. A cidade tem lagoas, tem projetos aqui, o nome da cidade é Alagoinhas, advém exatamente de Lagoinhas, mas as empresas já foram convidadas e elas não participam da vida da cidade. Ficam com aquela coisinha de distribuir uma cestazinha básica aqui e acolá no final do ano e mais nada. Mas elas são responsáveis por cerca de 60% do PIB do município. O outro restante é comércio e serviços. E a cidade de Alagoinhas também possui uma grande capacidade de hospedaria, porque nós temos aqui, além das fábricas, nós temos ainda uma produção de petróleo muito grande, mesmo com a ausência paulatina da Petrobras, que cada dia vende um poço maduro, cada dia se distancia mais da região. Recentemente aqui a prefeitura inaugurou uma praça, é a praça mais moderna da cidade, a Praça dos Esportes, já foi inclusive noticiada pelo Bahia Notícias e pelo Gazeta dos Municípios, no terreno que pertencia à Petrobras. E há cerca de 40 anos atrás a Petrobras começou a diminuir a presença nos municípios. Era assim em Catu, era assim em Pojuca, era assim em Alagoinhas, Entre Rios, em Esplanada, em todos esses municípios a Petrobras tinha escritório. Ela foi centralizando tudo, por isso que houve aquele inchaço no Itaigara de construir prédios, construir mais prédios, para centralizar tudo da Petrobras. E os municípios não têm mais absolutamente nada. Ou seja, a empresa está deixando de ser estratégica mesmo, né? E tem gente ainda acha que a Petrobras tem que ser entregue, né? Aqui a cidade de Alagoinhas possui o maior número de petroleiros do estado da Bahia, não é? E o maior número de profissionais do polo fora de Salvador e região metropolitana. Aqui ainda tem muita gente que trabalha no polo petroquímico de Camaçari, mas ainda tem muita gente no petróleo. Mas, infelizmente, ela sai de um salário de 10 mil para 1.200, 1.500, 1.800. É o que pagam as empresas que compraram os campos maduros da Petrobras. Então, a economia do município é forte, é pujante, cresceu muito nos últimos 25 anos, saiu de um PIB per capita de meio salário mínimo para quase 2 salários mínimos. É uma cidade que tem pujança, tem força, tem riqueza, mas precisa melhorar nos aspectos sociais. E isso não cabe apenas ao município, mas ao governo federal com seus programas sociais, com suas políticas públicas, cabe ao governo do estado criando escolas em regime integral, cabe às indústrias gerar mais cargos, mais funções para as pessoas daqui, não apenas no chão de fábrica, para aqueles carregadores de casco de cerveja ou caixas de papelão,
mas também para aquelas pessoas em cargos diretivos, em cargo de coordenação, em cargo de força, e que o Senai, o Senac, o SESC possam oferecer mais cursos gratuitos. Aí você me pergunta, Vanderlei, com tanta fábrica de refrigerantes e cerveja em Alagoinhas, tem alguma universidade que oferece um curso voltado para a indústria de cervejaria? Eu lhe respondo, não tem. Por isso que o Senai, o SESC e o Senac formam bons profissionais, mas, infelizmente, eles ainda vão para o chão da fábrica, lamentavelmente.